Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, livro de Jó, capítulo 17 até o capítulo 20. E talvez a sua pergunta seja, por que nós estamos estudando agora o livro de Jó? Porque Jó, ele é um livro que está na cronologia, dentro de Gênesis. Provavelmente, essa história ocorreu, historicamente falando, entre o nascimento de Abraão e o seu pai Terá. Então está nesse intervalo, por isso que nós paramos no princípio da história de Abraão, começamos a ler a história de Jó, porque historicamente diz datado desta época mais ou menos. Então nós estamos seguindo a ordem cronológica da Bíblia, hoje então o livro de Jó, capítulo 17 até o 20. Vamos pedir a Deus que nos conduza? Meu Deus e Pai, mais uma vez eu apresento, Senhor, essa meditação, e eu peço que o Senhor fale conosco, fale com essa pessoa que está lendo a Bíblia junto comigo. Ela tem total interesse de ouvir e entender as tuas palavras, assim como eu também. Em nome de Jesus. Amém. Então ele começa assim: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. No comentário do bispo diz assim: só tenho perante mim a sepultura. Jó sentia o corpo e a alma esmagados pela dor, mas em momento algum pensou em dar cabo da própria vida. A enfermidade que o afligia consistia em muitas úlceras malignas, e por isso sua pele estava repleta de vermes e crostas. Mesmo diante da fala condenatória dos amigos, que se tornaram seus zombadores, ele manteve a fé e a devoção a Deus. Ainda que Jó compreendesse que só lhe restava a morte e a sepultura, devido ao seu frágil estado de saúde, sua coragem o impulsionava a buscar ardentemente a justificação do Altíssimo. É interessante, Hoje há muitas pessoas, não são todas, mas muitas pessoas são capazes de negar o Senhor Jesus por coisas mínimas. E Jó está aqui sofrendo, Ele está nesse auge do sofrimento, mas ele não nega o Senhor Jesus. Eu digo Senhor Jesus, mas é Deus, os três são um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Então quer dizer, ele estava firme no propósito dele. Hoje a gente não encontra tantas pessoas que estejam firmes na sua fé como Jó estava na dele. Muitas pessoas nesse estado em que Jó estava diria o seguinte: Deus me abandonou. Se Deus existisse mesmo, ele não deixaria eu viver dessa forma. Se hoje uma pessoa vê o sofrimento de outro ser humano, ela chega ao ponto de julgar que Deus está fazendo aquilo com ela, porque se Deus existisse, nada daquilo existiria. E aqui não é Deus fazendo, vamos lembrar. Na verdade, Jó, ele temia que essas coisas acontecessem e sobreveio sobre ele. Agora, ele está passando por isso, mas a fé dele está sendo posta em prova. Quando ele for aprovado, a gente vai ver o que vai acontecer. Aí, seguindo para o 3. Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobriste o entendimento, por isso não exaltarás. O que denuncia os seus amigos, a fim de serem despojados, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Quando fala provérbio, porque as pessoas, imagina, uma comunidade pequena, então o que acontecia aqui logo se espalhava a notícia. Hoje em dia, internet então nem se fala. Então, aquela pessoa que se tornava um provérbio na boca dos outros, quer dizer, ela se tornava até em canção. Você sabe aquele Jó, aquele homem rico do Oriente, nada, perdeu tudo, perdeu família, perdeu isso, agora está doente, está assim. Então, quer dizer, todo mundo falava dele. O 7, pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade,
tornai todos vós e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram, e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Quando ele diz malograram, né, frustrar os seus propósitos, né, as suas vontades, suas aspirações do coração. 12. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. A corrupção clama, tu és meu pai. E aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão, quando juntamente no pó teremos descanso. Então Jó, ele não vinha nenhuma esperança para ele, né? O único futuro que ele conseguia enxergar era a morte, porque ele vendo a condição dele, né? A pele dele se definhando, a doença se agravando, então a única coisa que ele tinha como esperança e certa era a morte. Mas se a gente parar para pensar, a gente não está na condição de Jó, mas a única coisa que a gente de certo pode esperar é a morte. 18, o capítulo. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, um dos outros amigos, até quando poreis fim às palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu, que te espedaças, a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? E é uma palavra que Deus move céus e terras pelos seus, né? E olha só o que eles vão falando. Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. O comentário do bispo diz, a luz se apagará. A vida é comparada à luz, ao vigor, à alegria e ao calor. Já a morte é comparada a trevas e sofrimento. A luz do ímpio, do seu lar e das suas obras não permanecerá por muito tempo. A prosperidade e o bem-estar daqueles que desprezam a Deus duram pouco. No 7 agora. Os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho derrubará. E lendo agora o comentário, ele vai do 7 ao 21, ele diz assim, Bildade sugeria que a vida de Jó estava semelhante à de um ímpio. Ele listou os horrores que acometiam aqueles que andavam em iniquidade, adoeciam com enfermidades mortais, tinham propriedades queimadas, as quais se tornavam símbolo de maldição, sofriam com a morte do filho primogênito e tinham o nome lançado no esquecimento por não deixarem descendentes. De acordo com Bildade, já havia acontecido tudo isso na vida de Jó, só faltava a morte. Então essa era o tipo de mentalidade que aquelas pessoas tinham, né? Então, ao olhar para Jó naquela condição, eles avaliavam que Jó era amaldiçoado, né? Eles só chegavam a essa conclusão. Eles não conseguiam entender o lado espiritual das coisas. Hoje também as pessoas, por exemplo, quem vem para a igreja, ou quem está fora da igreja, pensa assim, olha, fulano que está na igreja não pode ficar doente, não pode ter problema, não pode sofrer o desemprego. E é uma verdadeira mentira, porque nós, por aceitarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, nós temos uma garantia, que é que a nossa alma se torna salva. Mas nós vamos enfrentar aflições, como qualquer outra pessoa. Então não teria como comparar a vida de Jó com a do incrédulo, apesar que esse aqui está comparando. Mas assim, nós também não podemos comparar a nossa vida com a dos incrédulos. É natural, eu posso sofrer o desemprego, eu posso sofrer uma injustiça, eu posso passar por uma luta, mas se eu entender que a minha vida está nas mãos de Deus, por exemplo, o que estava valendo para a vida de Jó? É que Jó tinha consciência limpa de que ele não tinha feito nada de errado, que ele estava bem. Porque se a pessoa está no erro, se ela está fazendo algo de errado, então as dúvidas vão crescer de forma avassaladora. Porque a consciência já está acusando, então ela vai falar assim, é Deus me punindo. Mas quando você tem
a sua consciência lavada, limpa, então há tranquilidade. Você fica com completa paz. Você sabe que tudo que está acontecendo de ruim vai cooperar para o seu bem amanhã. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, em tudo dai graças. Eu sei que há pessoas que dizem assim, é fácil falar isso quando está tudo bem. Mas quando a pessoa está bem com Deus, na sua consciência está limpa, ela vai saber falar isso na hora certa. E aí, continuando agora no 8. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar e a armadilha o prenderá. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. Será faminto o seu vigor e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, e isso fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda o que não lhe pertence. Espalhar-se-á a enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e nem quem lhe suceda nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, assim como se espantam os do oriente. Tais são, na verdade, as moradas do perverso. Este é o lugar do que não conhece a Deus. Olha, essas palavras. Não era melhor eles irem embora, né? Ao invés de ficarem ali atormentando Jó, né? Amaldiçoando e falando mal. Esses amigos de Jó são terríveis. Se você tivesse amigo assim, você queria fazer o que com eles, hein? Qual era a sua... O que você pensava fazer com eles? Porque olha que amiguinhos, viu? Mas a gente vai se surpreender ainda com Jó. No capítulo 19. Respondeu, porém, Jó dizendo: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Porque, poxa, se ele já estava vivendo o que estava vivendo, custava deixar o homem lá? Mas quer dizer, eles não davam a mão, eles enterravam. Quer dizer, o diabo estava ali semeando a dúvida, tentando fazer ele pensar o seguinte: eu sou pecador, eu sou a pior criatura do mundo, eu vou blasfemar contra Deus, vou morrer logo. Mas Jó fazia o contrário, né? Aí Jó continua aqui no 3. Já 10 vezes me vituperastes, e não tendes vergonha de injuriar-me? 10 vezes me vituperastes, quer dizer, me repreendestes, me incriminastes, né? Estavam julgando ele. No 4. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vós quereis engrandecer contra mim e repreender-me pelo meu opróbio, sabei agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e já não posso passar, e na minha vereda pôs trevas. O comentário do bispo diz assim: o meu caminho ele entrincheirou. O diabo se incomodava com a cerca de proteção divina que Jó, sua família e seus bens tinham em volta de si. Quando o mal tocou nela, Jó se sentiu desprotegido e indefeso. Por isso ele se descreve como se estivesse entrincheirado e preso a problemas que pareciam não ter fim. Por desconhecimento espiritual, Jó atribuía ao Altíssimo seu sofrimento. Então ele achava que o caminho dele estava fechado, quando na verdade ele imaginava que fosse Deus fazendo isso com ele. Até os amigos dele achavam que era Deus punindo. Hoje o ser humano também é assim, né? Acontece uma desgraça, normalmente o ser humano fala assim: mas onde está Deus que não salvou aquelas pessoas, aquelas crianças? Deus sempre esteve no mesmo lugar. O que a gente não pode esquecer é que
aquele evento aconteceu, às vezes a pessoa não ouviu, não deu ouvidos a vários avisos, né? Ela ignorou muita coisa e aconteceu uma desgraça, mas Deus continua sendo Deus. O principal Jesus já fez, que foi salvar a nossa alma. No 9, da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartam de mim. É verdade, né? Quando você tá mal na fita, né? Quando a coisa não tá bem, até os familiares fogem de você. Já percebeu que quando você precisa de alguém, você liga para alguém, parece que o telefone só dá ocupado? 14. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho e vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. O comentário do bispo diz: quem é amigo do necessitado? Jó foi obrigado a se afastar de todos para viver no monturo, ou seja, no depósito de lixo da sua cidade. Tornou-se um homem pobre, doente e rejeitado. O grande círculo de amizade acabou. Seus parentes distantes e até os mais próximos o abandonaram. E os poucos servos que restaram o ignoravam, a ponto de nem sequer atenderem aos seus apelos. Ele foi repelido pela própria mulher, que não suportava o seu hálito. Isso aconteceu com Jó e acontece com todos aqueles que estão no fundo do poço. Normalmente as pessoas só querem estar perto de quem está bem ou tem algo a oferecer. Então essa pessoa, quando tem algo para oferecer, tá todos ao redor, né? Amigo, senhor, sim senhor, tá ali apertando sua mão. Ah, você é o meu melhor patrão, você é a melhor pessoa que aconteceu nessa empresa, o meu melhor gerente, meu melhor pastor, elogios, né? Mas quem elogia arma cilada. Tem que tomar cuidado. 18. Até os pequeninos me desprezam e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens da minha confidência me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei vós de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, porque me perseguis, assim como Deus, e da minha carne não vos fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras forem escritas, quem me dera fossem gravadas no livro. Nem ele sabia que hoje, né, 2022, né, que eu estou lendo agora, estaríamos lendo o livro de Jó e contemplando o que Deus fez na vida dele, né? E sabia o que aconteceu de fato. Mas que dureza, né? Todos os amigos, até os que ele mais amava. Sabe, a pior coisa que tem, eu acho que é o desprezo também. O desprezo daquelas pessoas que você gosta dela, você estima ela, no momento que mais você necessita de uma pessoa, você não tem ninguém. Todos se afastam. Você se vê só. Mas fica na melhor oportunidade, posso dizer, para você conhecer a Deus. É igual o Bispo Gonçalves, ele fez vários posts assim, né? É ruim para Jó, mas estava bom para Deus. Estava bom para Deus porque Deus pode se revelar para ele, né? Agora no 24. E que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha que declaração, né? Hoje a gente pode dizer que hoje, porque eu sei que o meu Jesus vive e que por fim se levantará sobre a terra. O comentário do bispo diz o seguinte: o Redentor era a pessoa responsável, de acordo com a lei do levirato,
por resgatar ou vindicar o parente mais próximo que morria sem deixar descendentes. Essa lei vigorava também em casos de dívidas em que o familiar, sem ter condições de pagar, corria o risco de perder sua propriedade ou até mesmo a liberdade ao se tornar escravo. Para evitar isso, o resgatador podia negociar a dívida a fim de ajudar o seu parente. Ao redentor também poderia ser dotado o direito de vingar o sangue da vítima, em caso de assassinato. Jó se refere a Deus como seu parente mais chegado, isto é, aquele que defenderia a sua honra, o libertaria do sofrimento e o vingaria das suas injustiças. Embora desprezado por todos, ele sustentava a confiança de que do céu o Altíssimo lhe assistia e ouvia os seus clamores. Veja como a confiança tem papel fundamental na vida do cristão. Por ser sustentada pela fé, dá condições à pessoa de esperar pela resposta no seu devido tempo. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então, se a fé é o fundamento, fundamentos, você sabe, uma construção ela precisa ter fundamentos firmes, sólidos, né? Para aquela construção estar firme, inabalável. Então a fé é isso, a fé é um fundamento que a pessoa ela crê, ela está à espera, ela não recebeu, mas ela está esperando, ela não vê, né? Ninguém está vendo, mas ela continua vendo. Então ela tem certeza, convicção, muito forte, né? Esse versículo 25. No 26, e depois de consumir da minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Olha a esperança de Jó, né? Enquanto os amigos falavam que ele estava sem Deus, que ia morrer nas trevas, que para ele não tinha esperança, aos olhos dos amigos ele estava perdido, mas aos olhos dele ele ainda cria que veria a Deus. No 27, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão, e por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Na verdade, que deveis dizer, porque perseguimos, pois a raiz da acusação se acha em mim. Tomei vós mesmo a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Eu acredito que Jó alimentava a fé dele, pensando o seguinte: eu vou ver a Deus, eu ainda vou sair dessa. Então, esse pensamento fazia ele não considerar a circunstância, né, os problemas, as dores. Ele estava sentindo aquilo tudo, ele estava enfrentando aquilo tudo, mas o que havia dentro dele, a esperança de que ele veria Deus, era muito maior. Assim eu digo a você, se você tem isso dentro de você, né, a sua esperança de ver a Deus é maior do que a sua dor, então você vai olhar para isso. Por isso que Paulo ele diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para Jesus, ele se torna um alvo e nós vamos lutar por ele a qualquer custo. Agora o capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas momentânea? Ainda que a sua altivez suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viram dirão: onde está? Como um sonho voará e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que já o viu, jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua mocidade, mas este se deitará com ele no pó.
Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo de sua língua, e o guarde, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas, fel de aspides será interiormente. Engoliu riquezas, porém vomitá-las-á. Do seu ventre Deus as lançará. Veneno de aspides sorverá, língua de víbora o matará. O comentário do bispo diz: a comida mudará nas entranhas. O pecado é comparado a um alimento mortífero. Isto é, a princípio ele é bom ao paladar, mas ao chegar ao estômago faz o indivíduo adoecer fatalmente. Um exemplo disso é a pessoa que se envolve em uma relação extraconjugal. Inicialmente o prazer parece compensador, porém, cedo ou tarde, virão os desastrosos frutos daquele envolvimento, como família destruída, discórdias e mágoas. Lamentavelmente, as pessoas fazem más escolhas na vida e ignoram que isso lhes acarretará dores. Além de sofrimento terreno, o pecado interrompe a comunhão com Deus, que é a pior das consequências. Se não houver arrependimento, haverá condenação eterna. Então, aqueles amigos, ao invés de ajudarem, eles vão enterrando ainda mais, né? Eles estão vendo a dor, o sofrimento de Jó, mas eles não querem saber. Eles acham que Jó é um pecador e pronto, acabou. Mas o bispo deu um grande exemplo, né? O exemplo da mentira. A pessoa que sustenta uma mentira e ela precisa continuar sustentando aquela mentira, então ela vai contando mais mentiras. A pessoa não vai ter sossego, né? Como é que uma pessoa que conta mentira, por exemplo, ou vive no adultério, ela consegue deitar a sua cabeça no travesseiro à noite para dormir em paz, né? Não tem paz. Eu conheço muita gente que, fazendo o que era errado, só dormia à base de comprimido para dormir, porque a mente dela não se desligava. Claro, ela precisa estar sempre maquinando alguma coisa para tentar ocultar o erro que ela faz. Seguindo para o 17. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não engolirá, conforme ao poder de sua mudança, e não saltará de gozo, porquanto oprimiu e desamparou os pobres, e roubou a casa que não edificou, porquanto não sentiu sossego no seu ventre. Nada salvará das coisas por ele desejadas, nada lhe sobejará do que coma, por isso as suas riquezas não durarão. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Mesmo estando ele a encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Desembainhará a espada que sairá do seu corpo, e resplandecendo virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá, irá mal com o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todas se derramarão. Esta está da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Então hoje nós terminamos aqui, né? Jó capítulo 20. Inclusive amanhã nós vamos dar sequência em Jó 21 ao 23. E o que Deus tem falado com você? Que experiência, né? Que aventura. É terrível, dá um pouco de raiva, né? Quando esses amigos de Jó decidem falar alguma coisa, porque eles não falam nada que ajude. Eles não tinham nada para ajudar, eles podiam ficar calados, já estava ajudando muito, né? Mas aquelas palavras eram um combustível para Jó. Eu já vi uma história que diz assim, que quanto mais pedradas aquela pessoa recebia, ela ia pegando as pedras que lançavam para ela e ela construía uma morada. Ela construía um templo para Deus. Então, quanto mais te apedrejam, mais oportunidade você tem, por exemplo, de você construir uma casa para você.
né? Quanto mais te perseguem, te humilham, quanto mais aqueles querem ver o seu mal, você destruído, se você fizer o que é certo, Deus vai honrar você. E você vai ter uma vida digna, abençoada. Então, ao invés de você ficar lamentando, chorando ou julgando, né, que os problemas que você tem é causado pelos outros, que tal você inverter? Aproveitar esses momentos de dor, sofrimento, perseguição e começar a ver que essas pedras que lançam contra você, na verdade, ela pode formar uma casa para você, servir para o seu benefício. Pense nisso. Lembra a história do cavalo que caiu no buraco? O dono tentando tirar não conseguia. E ele, com muitas lágrimas nos olhos, decidiu enterrar então o cavalo. E ele lançando terra para cima do cavalo, e lançando terra, e ele começou a perceber que cada vez que ele lançava terra sobre o cavalo se sacudia e lançava terra nos pés e pisava. Então o cavalo começou a subir. Conforme ele lançava a terra, o cavalo não aceitava a terra, sacudia e pisava. Quando menos se esperou, o cavalo estava saindo do buraco. Assim você, quanto mais terra lançam contra você, não aceite. Você não tem por que aceitar o que falam contra você. Sacode essa terra, deixa cair, pisa nela. Com ela você vai subir, tá certo? Que Deus abençoe e ilumine você. Não esqueça de mandar esse vídeo para alguém. Você vai ajudar alguma pessoa com isso. Dá o seu gosto, deixa seu comentário. Mas não esquece de deixar seu comentário, não. Não seja negligente. Coloca aí nos comentários o que você achou, o que Deus está falando com você, tá bom? Deus abençoe.